Queridos, o objetivo dessa série de mensagens é despertar a igreja, despertar muitos de nós para essas mesmas obras, amém? O tema dessa série de mensagens é Grandes Feitos, e nós estamos com esse propósito, esse objetivo de despertar pessoas. Nós cremos que Deus chamou pessoas para realizar grandes coisas para Ele. Nós vamos ver aqui ao longo dessa mensagem. E nós queremos despertar isso na igreja, amém? Queremos também orar e liberar uma unção para grandes obras e grandes realizações em nome de Jesus, tá bom? Então, esse é o tema da nossa mensagem, Grandes Feitos. Agora, nós queremos começar essa mensagem com esse salmo aqui, Salmo 131, de 1 a 3, diz o seguinte: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar minha alma. Como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Preste bem atenção nesse texto. Esse texto fala de um coração humilde, né? Uma pessoa que está se apresentando diante de Deus, um coração humilde. Esse texto é um salmo de Davi. E ele, quando ele diz, não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim, a gente percebe que ele está assim com desapego das ambições próprias, entendeu? E ele decide confiar no Senhor, esperar no Senhor e descansar no Senhor. Esse é o coração dele, revelado aqui através desse salmo. Agora preste bem atenção, esse salmo, por um lado, ele contrasta com aquilo que nós vamos falar, mas por outro lado, ele dá respaldo para aquela pessoa que Deus escolheu para realizar grandes feitos. Amém? É como se Deus, não, esse aí, eu encontrei uma pessoa certa para me ungir, para me capacitar para grandes realizações. É um tipo de pessoa assim, uma pessoa com esse tipo de coração, esse tipo de atitude. Eu vou dar respaldo em nome de Jesus. Esse princípio, essas lições do Salmo 131 é muito importante, é tão importante para tudo aquilo que nós vamos falar em nome de Jesus, tá bom? Grandes feitos. O que são grandes feitos? O que é um grande feito? Grande feito é um feito de valor. Aleluia. É um feito extraordinário, uma obra extraordinária que diferencia a pessoa que realizou das demais pessoas. Não há como a vida de uma pessoa que realizou um feito extraordinário não mudar. Não tem como. Uma pessoa que realizou um grande feito, a vida dela muda a partir daquele momento, muda de uma maneira radical, de uma maneira transformadora. Existem pessoas que Deus chamou para fazer grandes coisas para eles, querido. E essas pessoas não podem fugir desse jogo, não podem fugir desse chamado. Esse jogo é um jogo maravilhoso, né? Um jogo honroso. A pessoa ter uma escolha da parte de Deus para realizar grandes feitos. Então, essa pessoa, ela não pode fugir desse jogo. Esse chamado vai consumir ela até que ela se renda, até que ela reconheça que é Deus quem está dirigindo ela para esse tipo de realizações, mesmo que ela não queira, mesmo que ela queira se desviar, mesmo que ela não queira, né, encarar isso aí, mas isso vai consumir ela até ela se render, até ela entender que é Deus quem está dirigindo ela para realizar essas grandes coisas, amém? E, queridos, é um grande privilégio, um imenso privilégio ter essa capacidade de fazer coisas grandes para Deus em nome de Jesus. Muito bem. Exemplo de Davi que matou Golias. Isso foi um grande feito, né? Olha aqui o que diz a palavra do Senhor. Se você tem sua Bíblia, quiser acompanhar, pode, tá? Se você usa a sua Bíblia no seu smartphone também, fique à vontade, tá bom? Se não, você só preste bem atenção que nós vamos estar lendo aqui, vamos estar explicando a palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40 em diante, diz o seguinte, onde a Bíblia relata sobre esse confronto, esse desafio, né, de Davi e Golias. Muito bem. Pegou o seu cajado na mão e escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia consigo. E com sua funda na mão foi na direção do filisteu.
O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. Eu fui pesquisar a idade de Davi, quantos anos ele tinha nessa época desse confronto com Golias, né? Que a Bíblia não relata. E alguns estudiosos dizem que ele tinha entre 15 e 17 anos. Tem alguns que dizem que é entre 13, né, e 17. Amém? Mas ele não tinha idade de alistamento militar, ele não estava convocado para essa guerra. Ele estava em casa. E aquele gigante viu ele, aquela pessoa jovem, né? Na verdade, ele era uma pessoa que estava saindo da adolescência, entrando para a juventude, bem jovem mesmo. E aquele gigante desprezou ele no seu coração. Olha só, o filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou Davi e disse mais a Davi: venha aqui, que eu darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Dá uma pausa aqui para explicar. Olha só o que aconteceu. Isso é uma estratégia que o inimigo usa. Ele tentou aqui desestabilizar Davi, né, com palavras que estavam afetando a parte emocional dele, que estava afetando o psicológico dele. Era esse o propósito. Será que eu sou um cachorro para que venha você venha contra mim com um pedaço de pau? Eu vou te matar, vou dar tua carne para as aves do céu. E começou a declarar aquelas palavras, e pelos seus deuses eles amaldiçoou Davi. E o propósito dele era desestabilizar Davi, né, de uma forma que ele, né, ficasse mais vulnerável. Versículo 45, Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, Deus dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Eu achei muito legal essa presença de espírito de Davi, né? Ele não se intimidou com aquele gigante, com aquelas circunstâncias. E ele não se afetou com aquelas palavras. Ele mesmo partiu: é eu que vou matar você, eu vou cortar tua cabeça. Você pode vir contra mim com espada, com lança, com as armas que tu tem aí. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, Deus dos Exércitos de Israel, o Deus da guerra, a quem você afrontou. Meu Deus, isso é forte. Irmão, eu creio que esse gigante, com essas palavras, ele sim se desestabilizou. Isso afetou ele profundamente, eu creio, porque havia uma unção em Davi. Aquelas palavras saíam com poder, com unção, com autoridade de Deus que estava sobre a vida dele. Ele já havia sido ungido. Amém? E ele manifestou ali ousadia, intrepidez, coragem para encarar aquele gigante já nessa guerra aqui psicológica que já estava vindo, né, em nome de Jesus. E aconteceu que, versículo 48, quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, esse se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a sua funda, essa funda era um instrumento artesanal, bem simples de atirar pedra, né? Tirou a sua pedra, né, do alforje, com a funda atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi, por isso Davi correu, lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou da bainha, matou, cortando a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Meu Deus, o que aconteceu aqui? Irmãos, Davi atirou aquela pedra. Logo no início do texto do capítulo aqui fala que ele carregava na cabeça, né, um capacete de bronze. É interessante, hoje é muito fácil você pegar na internet, tem filmes, tem seriados que mostram a história de Davi, entendeu?
E aparece bem essa cena. E ele estava com um capacete de bronze. E Davi deu uma pedrada tão forte que a pedra se encravou na testa daquele gigante. Interessante que essa parte aqui da cabeça da gente, ela é mais forte, vamos dizer que é reforçada. É diferente você bater a testa do que bater aqui atrás. E do gigante era mais forte ainda. Mas aquela pedra, ela se encravou na testa daquele gigante. Isso significa, irmão, que aquilo não foi normal, não foi natural, né? Havia um poder, havia uma unção naquela ação, naquela atitude ali, amados. E outra coisa, a pessoa com impacto na testa, a tendência é cair para trás. Ele caiu para frente com o rosto no chão. Entendeu? E aí Davi foi lá e cortou a cabeça dele. Irmão, isso foi um grande feito, isso foi um feito de valor, isso foi um feito extraordinário. Nunca mais a vida dessa pessoa, daquele jovem, foi a mesma coisa. Ele vivia no campo, cuidando de ovelhas. A partir daquele momento, ele passou a ser visto de maneira diferente. Ele passou, né, pelos soldados daquele exército, pelo próprio rei, pelos irmãos dele. Davi, querido, ele era... a gente entende, né? Não diz na Bíblia, mas a gente está subentendido isso, que ele era como fosse desprezado pelos seus irmãos, até pelo seu próprio pai. Por quê? Porque quando Samuel foi lá para ungir um rei na casa de Jessé, Jessé chamou todos os seus filhos, botou em fileira lá, mas Davi não estava. Está entendendo? Então ele não era considerado ali, vamos dizer assim, como uma pessoa que fosse digno, né, de estar ali junto com a família quando viesse o profeta de Deus. Ele era talvez desprezado pela família. E os irmãos dele também ali, quando ele foi para lá, para esse local que estava tendo a guerra, ele foi levar alimento para os irmãos, levar mantimento. E quando ele começou a se informar sobre o que o gigante estava falando, o irmão mais velho dele falou para ele, tipo assim, te cala, fica calado, cadê as ovelhas? Onde tu deixou lá? Tipo assim, quem é você? Para estar aqui. Mas sabe, a vida dele mudou, querido. Os irmãos dele começaram a ver ele de maneira diferente. Querido, não tem como a vida de uma pessoa que realiza um grande feito, não tem como a vida dessa pessoa não mudar radicalmente da água para o vinho, né? Nesse mesmo capítulo aqui fala que conta a história, né? E também no capítulo seguinte, capítulo 18, que Samuel já trouxe ele, manteve ele lá. E já constituiu ele por uma líder de uma tropa, de um exército, para ir para a guerra e voltar. Impressionante, impressionante. A vida dele mudou de maneira radical, em nome de Jesus, amém? Isso é muito poderoso, querido. Existem pessoas que são chamadas por Deus para essas obras, e a gente reconhece isso. Eu creio que tem no nosso meio. Eu creio que há uma unção de Deus sobre esse lugar. Deixa essa unção te envolver. Deixa Deus gerar algo no teu coração através dessa palavra. Eu creio que eu recebi direção de Deus para ministrar essa mensagem. Amém? E eu creio que Deus vai ungir pessoas aqui em nome de Jesus Cristo para fazer coisas de valor para Deus. Sabe o que eu estava pensando também a respeito desse texto? É que havia uma guerra lá, né? Estavam os dois exércitos, o exército dos filisteus e o exército de Israel. E já havia 40 dias que vinha aquele gigante afrontando o povo. Não tem alguém que venha lutar contra mim. Todo dia ele vinha de manhã e de tarde. E o povo já estava assim como que desanimado. Entendeu? Então, quando aconteceu esse desafio entre Davi e Golias, que Davi derrotou o gigante, o povo se levantou, a Bíblia fala, né? E viram que os filisteus viram que o seu herói estava morto, eles fugiram, e o povo se levantou, eles gritaram, né? Gente que estava desanimado, o povo desanimado, quando aconteceu algo de valor, esse feito extraordinário, o povo se levantou, o povo se animou, e eles partiram para cima. Esse é o efeito dessas obras, né? Dessas realizações na igreja, no povo de Deus, amém? Isso aqui foi muito de Deus. Irmão querido, grandes feitos de Davi. Olha só, ele matou um leão, um urso e um gigante Golias.
Ele liderou o exército e venceu guerras significativas. Ele formou o exército com homens amargurados e endividados e transformou muitos deles em valentes guerreiros. Você já ouviu falar dos valentes de Davi? Ele conseguiu sobreviver no terreno inimigo se fazendo de louco. Eu achei muito interessante isso. Um tempo que ele estava fugindo de Saul, né? Ele foi parar no terreno inimigo e ali ele se fazia de louco, deixava a saliva, né, escorrer pela barba, mas conseguiu sobreviver. Ele alcançou uma grande ascensão a ponto de um camponês se tornar um rei e líder amado e líder muito querido pelo seu povo. Ele conquistou a cidade. Essa última aqui, conquistar cidades, é uma parte que me chama muita atenção, inclusive esse é o nosso sonho. A gente tem esse sonho, esse desejo de avançar com o reino de Deus, aqui em Macapá, expandir com o reino de Deus aqui, ver a coisa acontecer em nome de Jesus. Em 2 Samuel 5, de 6 a 10, fala, né, quando Davi conquistou a cidade de Jebus, que era a cidade dos Jebuseus, né, que veio a ser a Jerusalém. Amém, querido? Veio a ser Jerusalém. Então, matar o gigante Golias para Davi foi só o início, né, o start de uma trajetória que ele caminhou para poder até assumir o trono e se tornar rei de Israel, para entrar num processo de Deus, para Deus forjar o caráter dele, lapidar Davi a ponto dele ter maturidade, ter sabedoria, ter capacidade para governar o povo de Deus, amém? E ele entrou nessa trajetória aí de ser preparado por Deus, ser capacitado por Deus para ser rei de Israel. Uma coisa também que eu acho interessante é que Davi, quando ele começou a fazer isso, ele deixou um legado. E ele inspirou outras pessoas que trabalhavam com ele a fazer a mesma coisa, né? Olha aqui em 2 Samuel, capítulo 23. Se você quiser acompanhar, 2 Samuel 23, versículo 20 em diante, diz o seguinte. Antes de ler o versículo 20, olha aqui, a partir do versículo 8, o seguinte, os valentes de Davi, tem a lista aqui, né? Presta atenção. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe Bassebete, filho de Taquimone, o principal dos três. Este brandiu a sua lança contra 800 homens e os matou de uma só vez, ou então em uma só batalha. Pensa nisso aqui, irmão. A gente só acredita nisso porque está na Bíblia. Eu fico pensando assim, né? Tá, ele entrou na guerra ali, lutando, foi um outro e foi, né? E depois, quando terminou, aí foram conferir, ele tinha derrotado 800 pessoas. Isso é um feito extraordinário que a Bíblia registra, né? Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a batalha, quando os filhos de Israel já se haviam retirado, ele se levantou e atacou os filisteus até lhe cansar a mão e ficar grudado na espada, né? Até a mão dele ficar colada na espada. Eu fiquei pensando depois como tirar a espada. Alguém vai ter que... Já pensou? Isso é extraordinário, querido. Aleluia. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para pegar os despojos. Grandes obras, feitos extraordinários. Versículo 20. Também Benaia, filho de Joiada, era um homem valente de Cabizel e realizou grandes feitos. É aqui que a Bíblia, né, relata esse nome, grandes feitos, para essas obras. Desceu numa cova e nela realizou grandes feitos, tá? Ele matou 2 heróis de Moabe. Esses 2 heróis eram gigantes. Desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia na mão uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado. Arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros valentes. Veja bem, Davi deixou um legado que inspirou outros a fazerem o mesmo. Jesus disse a mesma coisa. Jesus disse: aqueles que creem em mim
farão as obras que eu faço e outras maiores farão, né? Por exemplo, Davi matou um gigante, esse aqui matou 3. Esse aqui matou um leão. Quem já havia matado um leão para inspirar ele a matar um leão? Entende? É algo extraordinário, uma unção extraordinária. Agora, essas pessoas realizaram isso, mas foi uma obra de Deus, porque eles estavam guerreando as guerras do Senhor, amém? Então eles estavam lutando em prol do reino de Deus, em prol do povo de Deus, e havia realmente algo de Deus sobre a vida deles, para capacitá-los, para empoderá-los para esses grandes feitos. Aleluia, glória a Deus. E isso é muito, muito poderoso a gente entendendo, né? A gente tem que entender essas coisas só são possíveis realizar do jeito que nós estamos colocando aqui nessa mensagem aqui, sendo para Deus, amém, amados, ungido pelo Senhor, capacitado pelo Senhor, aleluia. Nós já temos um rei, já temos um reino, que esse reino já tem um rei que é Jesus. Nós não estamos edificando o nosso próprio reino, mesmo que nosso meio, Deus levante pessoas, hoje aqui unja pessoas para realizar grandes coisas para Ele, mas essas coisas, elas são e devem ser para a glória de Deus, para edificar o reino de Deus, para que a gente possa experimentar esses resultados, esses efeitos também, né, no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Isso é maravilhoso, isso que a gente deseja em nome de Jesus, tá bom? Nós vamos ver agora virtudes e ferramenta observada na vida daquele que realiza feitos extraordinários. Como que uma pessoa, né, o que ela tem, o que ela precisa ter, quais são as virtudes, quais são a ferramenta, qual é a ferramenta que ela precisa ter para, né, chegar ao ponto de ser usada por Deus dessa forma. Primeiro ponto da nossa mensagem, uma fé especial. O que é essa fé especial? Não é uma fé comum. Uma fé comum é aquela fé que a gente tem, mesmo como cristão, né? Dizer, não vou fazer isso, eu creio que vai dar certo. Não, eu tenho fé, eu estou declarando isso aqui, eu tenho fé, né, que isso aqui vai acontecer. Existe aquela fé comum, né? Mas existe, querido, uma fé especial que é um dom do Espírito Santo. No livro de 1 Coríntios 12, especificamente versículo 9, fala sobre o dom da fé. Deus dá dons que capacita as pessoas para serem usadas por Deus de maneira sobrenatural. E são 9 dons do Espírito. E dentre esses 9 dons, existem 3 que são dons de poder, que é o dom da fé, operação de milagres e cura divina, né? Então esse é uma fé especial, um dom de Deus. Um dom de Deus. Olha, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, na linguagem NBV, diz o seguinte: o que é a fé? A fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando, e a prova de que existem coisas que não podemos ver adiante de nós. O que significa? Essa é uma convicção forte de que você vai conseguir realizar tudo aquilo que Deus te chamou para fazer. Você tem certeza no seu coração, não há dúvida, não tem como alguém tirar do seu coração ou convencer você do contrário, né? Quando Davi ia lutar contra aquele gigante, talvez muitas pessoas tentaram parar ele, os próprios irmãos, talvez alguém estava dizendo, tu é louco, tu tá doido, tá ficando louco. Tipo, tu quer morrer, mas isso não fez efeito para ele não, né? Falando nisso, falando dessa forma, eu estava pensando sobre essa fé. Que tipo de fé é essa? Isso é uma fé louca. Louca fé. Essa frase inspirada naquele livro do Francis Chan. Você já leu aquele livro, Louco Amor, best-seller absoluto, mais de 22 milhões de cópias vendidas. Louco Amor, amor tão grande por Deus que a pessoa é capaz de fazer tudo, qualquer coisa, por esse amor a Deus. É assim essa fé, uma louca fé. Agora olha o que diz em 1 Coríntios 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Com essa fé de Deus, essa louca fé que Deus colocou nele, que não tinha quem tirasse isso dele, nem não tinha quem fizesse ele duvidar disso. Ele foi nessa fé, né? Realizou essa obra, esse feito extraordinário, e a vida dele mudou extraordinariamente, e Deus operou maravilhas, livrando o povo, né, de ser massacrado. Aquele povo de Israel, do jeito que estava naquela guerra, com certeza eles iam ser massacrados se não fosse isso que tivesse acontecido. Então, realizar esse tipo de coisa é como se fosse uma loucura, né?
Tipo assim, meu Deus, tu está fazendo isso, está com essa ideia, tu está com esse plano, tu está louco, não tem como, está ficando doido. Mas sabe, louca fé, irmão. Se é uma obra de Deus, se Deus está nos chamando para fazer coisas extraordinárias para eles, que as pessoas não entendam, a gente sabe que é de Deus. Deus capacita, né? E Deus vai honrar. Na hora da verdade, Deus vai honrar, Deus vai manifestar o seu poder. Eu fiquei pensando, como essa fé foi gerada em Davi? Ou então, como uma pessoa pode chegar a esse nível de fé? Irmão, é Deus quem faz, mas olha, Davi, no tempo que ele era lá pastor no campo, que ele estava ele vivia mais tempo no campo, né? Porque é como se ele tivesse excluído de casa. E ele tinha muito tempo para estar lá no campo cuidando das ovelhas. Ali ele gastou muito tempo adorando a Deus, louvando o Senhor, compondo salmos com aquela arca, tendo comunhão, intimidade com Deus, buscando a Deus, mergulhando em Deus. Deus achou ele lá no campo, lá no deserto. Deus achou em Davi um homem segundo o seu coração, pronto para fazer toda a sua vontade. Mas ele estava exercitando a sua fé, exercitando a sua espiritualidade, amém? Foi assim que se alcança esse nível de fé, amém? É assim que Deus gera essa fé na pessoa para uma obra dessa em nome de Jesus, amém, querido? Muito bem, essa fé especial, uma fé especial, aleluia. Tem gente que vê as coisas e crê nas coisas de maneira diferente. Onde alguém está vendo dificuldade, onde alguém está baqueado com uma situação, onde alguém, né, está vendo dificuldade, vê uma pessoa cheia de fé e diz, não, mas isso aí não é nada, nós vamos vencer, em nome de Jesus, Deus é capaz de nos dar vitória, o Senhor vai suprir a nossa necessidade, amém? A pessoa já vê com uma oportunidade, com aquela fé poderosa em nome de Jesus, aleluia. Essa é a fé especial, essa é a fé especial. Segundo ponto da nossa mensagem, coragem. Coragem. O que significa coragem no dicionário? Diz o seguinte, moral forte perante o perigo, moral forte perante os riscos. Moral forte, que moral é essa? O que significa isso? Significa um conjunto de valores fortes perante o inimigo, perante o perigo, perante os riscos. Amém? Coragem. Coragem significa, né, bravura, significa intrepidez, firmeza de espírito para enfrentar situações difíceis. A pessoa vai com moral para cima, com coragem, com fé, em nome de Jesus. Essas virtudes aqui tem que estar no servo de Deus, numa serva de Deus, que Deus tem chamado para andar em vitória, como cristão de valor, como aquele que está dando um bom testemunho. Aleluia. Coragem, essa moral forte perante os riscos, perante o perigo. Ela não tem medo de se expor. Aleluia. Coragem. Irmão, tem que ter coragem. Nós não podemos nos acovardar diante das situações que precisam ser enfrentadas. Nós não podemos nos acovardar diante dos problemas que precisam ser resolvidos. Tem que ter coragem. 2 Timóteo 1,7 diz o seguinte, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Isso significa que Deus nos deu um espírito que nos capacita com poder para lidar com os desafios da vida e vencer em nome de Jesus. Deus te capacita com o espírito de poder para você andar em vitória. Não tenha medo, tenha coragem em nome de Jesus, amém? Tenha coragem. Esse tipo de realização exige coragem em nome de Jesus, tá? Primeiro ponto, uma fé especial. Segundo, coragem. Terceiro ponto, algo nas mãos. Esse algo nas mãos, querido, é interessante, né? Algo nas mãos. Muitas vezes é necessário a gente ter algo nas mãos. Eu ouvi falar, tem pregadores ungidos que vão para certos lugares, né, com fé e coragem, com uma Bíblia na mão, amém? Para pegar a palavra. E Deus opera milagres, maravilhas. Davi tinha uma funda na mão. Moisés, o que Moisés tinha na mão? Quem me ajuda aí? Um cajado. Foi o cajado que Deus mandou ele jogar no chão para usar, né, com aqueles sinais. Foi o cajado que Deus mandou ele estender para o mar vermelho e o mar se abriu. Algo nas mãos. Vocês já viram pregadores de fora, de renome, vir aqui na igreja com um livro e fazer uma conferência, uma programação baseada naquele livro? Algo nas mãos, você está entendendo?
Esse algo nas mãos pode ser um ministério, pode ser um local que Deus tenha te colocado uma posição, entende? Que Deus vai usar isso para você realizar grandes feitos que glorificam a Ele. Pode ser um dom que você tenha. Aleluia. E o quarto e último ponto, já indo para encerrar nossa mensagem, um certo preparo. Isso aqui eu acho de extrema importância, um certo preparo. O exemplo, Davi, ele passou horas e horas e horas treinando com aquela funda, ele tinha muito tempo, né? O que ele ia fazer com o tempo dele? Ele tinha que arrumar algo para fazer, ele ficava horas e horas, treinou exaustivamente. Mas Deus estava orquestrando tudo, estava no controle de tudo, daquela situação que um dia ele ia precisar. Ele estava perito, ele estava especialista, não errava, não tinha mais como errar. Horas e horas. Talvez até assim, já estava no subconsciente, já estava no automático. Você entende? Mas Deus estava por trás, um certo preparo. Ele ia usar aquilo que ele tinha na mão, mas ele estava preparado para aquilo. Ele estava preparado para aquilo. Ele passou horas, como eu falei há pouco, lá no deserto, adorando a Deus, buscando a Deus, compondo salmo, desenvolvendo a sua espiritualidade, desenvolvendo a sua fé. Ele estava pronto para enfrentar aquela pressão psicológica, aquela pressão emocional, e não se deixar afetar, e passar por cima e vencer, e derrotar até um gigante em nome de Jesus. Ele estava pronto, preparado. Amém? Davi, ele foi escolhido para ser rei de Israel, mas antes ele foi treinado como pastor lá no campo, cuidando das ovelhas, amém? Valorizando cada ovelha, cuidando do rebanho e valorizando o rebanho. Deus preparando ele para cuidar do seu povo, o grande rebanho do bom pastor, do Senhor Jesus, aquele que disse: eu sou o bom pastor. Para cuidar do povo de Deus, ele foi treinado nisso. Você sabia de uma coisa? Os seus pastores, muitos desses homens de Deus que estão aqui, todos nós, inclusive eu já fui membro de cela, eu já fui um auxiliar de cela, eu já fui um líder de cela. Nós aprendemos a cuidar de pessoas, a valorizar pessoas lá na prática, lá no campo, né? Liderando células, amém? E multiplicando células, e ganhando novas pessoas, integrando, consolidando, amém? Isso é muito importante. Eu me peguei refletindo sobre isso, eu fui pensar: meu Deus, olha só que revelação, que coisa incrível. Veja a história de Moisés. Moisés, ele realizou grandes feitos também. Ele foi usado por Deus de maneira extraordinária, né, para abrir o Mar Vermelho, e você sabe de tantas coisas. Mas sabe, ele passou 40 anos no Egito, ali aprendendo aquelas coisas do Egito, né? Mas depois, quando ele fugiu do Egito, porque ele teve que fugir, matou aquele egípcio, ele foi para o deserto, encontrou Jetro e a família de Jetro, arrumaram um emprego para ele, ampararam ele. Que emprego foi que deram para ele? Cuidar das ovelhas no campo. Inclusive, quando ele teve aquela experiência com Deus, que Deus apareceu naquela sarça para ele, aquela sarça ardente, como foi? É porque ele estava atrás da ovelha que estava lá para aquele lado lá. A ovelha tinha ido para lá para se alimentar, ele estava pastoreando ovelha, cuidando de ovelha. E Deus já estava treinando, preparando ele, né? Para ele liderar aquela grande multidão que ele liderou em nome de Jesus. Irmão, um certo preparo. Desenvolva no seu ministério, desenvolva no seu dom, no seu chamado, né? Se prepare, busque, se capacite para isso. Isso é de extrema importância. Aquilo que é a sua função, aquilo que é o seu trabalho, a obra que você realiza, seja preparado para aquilo que você faz. Né? Você é um servo de Deus, se prepare na palavra. Olha, para nós que somos servos de Deus, Deus, ele trata no nosso caráter, sabia? Deus, ele trabalha com a gente. E Deus, ele prova, ele testa a gente. Forjando o nosso caráter. Por exemplo, tem pessoas no reino de Deus que a gente deve saber lidar com toda a situação. A gente deve saber lidar quando tudo está bem, quando tudo não está bem. A gente deve saber ouvir um sim, né, de Deus. O nosso líder deve saber ouvir um não também. Quando Deus dá um não para nós, Ele está nos protegendo em certas coisas. Amém, querido? E se não é um não para aquilo ali, Ele tem algo melhor para dar lá na frente. E nós temos que estar preparados para isso, para guardar o coração, entende, querido?
Isso é muito importante. Então, seja preparado para o chamado de Deus na sua vida. Isso é de fundamental importância. Muito bem, agora, para que tudo aconteça e Deus possa nos usar, a mim e você, em grandes feitos, é importante lembrar das lições do Salmo 131, porque isso precisa ter o respaldo de Deus. Para que a coisa aconteça, precisa ter o respaldo de Deus. E as lições do Salmo 131, da pessoa ser achada diante de Deus com o coração humilde. Senhor, não é soberbo o meu coração e nem altivo o meu olhar. Coração humilde e não ter o olhar altivo, ser uma pessoa humilde. Não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. A pessoa, ela, sabe, se dispor das ambições próprias, se despir das ambições próprias e saber que ela não está edificando o seu próprio reino, fazendo tudo para a sua própria glória, não. Ela está edificando o reino de Deus. Esse reino já tem um rei que é Jesus. E continuando o Salmo, né? Ele diz: como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Imagine aquele bebê que mama, está cheio, daqui a um pouco ele fica ali, já está alimentado, está no lugar mais seguro do mundo, é o colo da mãe. Como essa criança é minha alma para comigo, quer dizer, ela sabe descansar em Deus, ela sabe esperar no Senhor, ela sabe confiar no Senhor. E diz: espera minha alma no Senhor, desde agora e para sempre, né? Espera, ó Israel, no Senhor. É preciso saber confiar em Deus, é preciso saber descansar no Senhor, é preciso saber esperar no Senhor, em nome de Jesus, amém? Agora, querido, nós estamos despertando aqui na igreja pessoas para realizarem grandes feitos para Deus. O nosso desafio, ele não é pequeno, não é grande. Alguém aqui, muitos aqui, eu creio, alguns aqui que Deus vai levantar para realizar grandes feitos. Eu creio que essa obra nunca mais vai ser a mesma, em nome de Jesus. A coisa vai dar uma alavancada de maneira extraordinária, como aconteceu aqui, né? Nessa experiência que nós lemos aqui, em nome de Jesus, amém? Nós estamos despertando pessoas para realizarem grandes feitos para Deus. Estamos liberando essa unção e ativando esse chamado na vida de muitos aqui, em nome de Jesus.